Primeiramente, quero agradecer a presença, então, do professor Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. Já agradeço pelas explicações dadas aí às perguntas da deputada Analice. E, doutor Ronaldo, eu acompanhei aí, peguei os documentos que foram entregues da SPDM até essa CPI e quero parabenizar, viu? Eu acho que é importante a gente também ter essa honradez de agradecer e parabenizar quando a gente vê aí pelos contratos, os documentos entregues. Pelo menos eu, da minha parte, da minha assessoria técnica, vimos que a documentação está de perfeito acordo aí com as normas do Estado e das leis. Então, parabenizo, viu? Desde já, antes de começarmos a fazer qualquer pergunta. Qual foi o critério adotado para contrato? Eu vou fazer perguntas e respostas, acho que fica mais rápido, são objetivas e dá para vocês poderem responder. Eu vou perguntar ao doutor Nassime Salomão. Qual foi o critério adotado para a contratação do hospital de campanha? Quais as cláusulas convencionadas no plano de gestão hospitalar? Deputado, bom, a definição de quem a questão do hospital de campanha, deputado, se me permite, ela foi contaminada por vários problemas que tivemos no país. Mas ele é uma experiência única dentro do Estado, uma experiência extremamente importante. Se o senhor pegar aí se nós atendemos no hospital de campanha 3.080 pessoas, 3.077, sendo bem preciso. Essas pessoas, elas estavam, primeiro, havia um desconhecimento total sobre a doença, uma doença insidiosa, silenciosa, que causa hipóxia silenciosa. Portanto, esse indivíduo, se estivesse fora do ambiente de controle, ambiente hospitalar, seguramente teria problemas e poderia falecer, como nós vimos cenas horrorosas pelo mundo afora, na Itália, aqui no Equador, na Inglaterra, de pessoas morrendo pela rua sem nenhuma assistência. Então, o hospital de campanha, ele primeiro trouxe esse condão. Você conseguia acompanhar aqueles que estavam ainda no estágio inicial da doença, de média complexidade, de baixa complexidade, e que houvesse piora para serem encaminhados a hospitais mais referenciais, hospitais de maior porte ou UTIs. Nós tivemos 3.077 atendimentos, 480 transferências para outros locais. Portanto, esses doentes ou estavam impactando alguns pronto-socorros públicos ou estariam desassistidos, e isso foi extremamente importante você trazer essa adequação e essa assistência a essas pessoas. Além de tudo, nós tivemos que melhorar muito do ponto de vista da gestão, porque tivemos que abrir o hospital em pouquíssimo tempo, 15 dias. E você, naquele clima, o senhor se lembra, deputado, a gente não pode esquecer, do clima de pânico instalado na sociedade brasileira, sociedade paulista, a partir da primeira morte que ocorreu aqui, o primeiro caso que ocorreu no 25 de fevereiro. Nisso, nós tivemos, por exemplo, que trazer inovações. Se você não tem a visita médica, ela não podia ocorrer, porque estava todo mundo no ambiente de confinamento, porque a contaminação podia ocorrer, nós tivemos que usar, por exemplo, robôs, tablets, para a pessoa conversar com a família, para a pessoa. Então, além de você prestar assistência, nós tivemos que inovar numa série de práticas de gestão, de comunicação com a família, do conforto com esse familiar. Não é à toa que nós recebemos mais de 150 cartas de agradecimento de pessoas pelo tratamento recebido lá no ANB. Tenho todas essas cartas manuscritas, estão aqui. Então, o critério de por que a prefeitura optou por isso, isso é uma pergunta que a prefeitura deve responder. Como é que como é que é o contrato? O contrato, deputado, ele está à disposição, ele está colocado no site do Hospital de Campanha do ANB. Aliás, todos os nossos contratos estão lá, o contrato de gestão está lá, e o contrato, ele não tinha, porque ninguém conhecia essa doença, como é que ela ia se comportar, quanto tempo você teria.
mas nós temos ali uma série de indicadores, taxa de ocupação, taxa de mortalidade, taxa de infecção, etc., que você é obrigado a entregar, está explicitado dentro do contrato de gestão. Porque quantidades para atingir de internação pelo fato de que ninguém não tinha parâmetro clínico para isso. Né? Um doente que entra, um doente de Covid, que foi para a UTI, deputado, alguns demoraram 2 meses, 3 meses. Temos caso de pessoas famosas que ficaram 3 meses entubadas numa UTI. Então, é uma doença que não se tinha ainda um conhecimento etipatogênico, fisiopatológico dela, no sentido do seu curso evolutivo. Então, você não podia prever, mas todos os indicadores hospitalares nós temos. Temos aqui um índice bastante expressivo de... Tivemos todos lá no Hospital do AMB, todos os levantamentos, além de outros protocolos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CRM, licença de funcionamento ambiental da Prefeitura, do Estado de São Paulo, toda essa documentação nós conseguimos, tem aqui o CVS, Centro de Vigilância Sanitária, mostrando e tentando a gente se adequar. Evidentemente, deputado, o hospital de campanha não é um hospital igual o hospital que já está lá instalado. Então, imagina o que é ter um hospital de 310 leitos, como nós fizemos, em 15 dias. A maturação destas pessoas, o conhecimento, exigiu que nós fizéssemos um treinamento intenso para todos os profissionais. Intenso. Só no AMB, nós gastamos mais de 4.500 horas de treinamento. Porque as pessoas estavam chegando, elas não conhecem a instituição, não conheciam o local, nós tivemos que treiná-las, tivemos que adaptá-las, tivemos que fazer não só treinamento administrativo funcional, como fizemos treinamento técnico. Porque a doença também, ela tinha um curso evolutivo. No início da pandemia, ninguém falava, por exemplo, de usar corticoide, ninguém falava de usar tromboembolítico. Tudo isso foi se aprendendo e nós fomos nos adaptando. E você tem que protocolar isso, você tem que ter equipe técnica de CCIH que possa criar esses protocolos. E aí nós fomos acompanhando a evolução. No AMB, por exemplo, tivemos uma experiência muito interessante, eu não sei se a questão da área, em que nós evitamos a intubação de muitos doentes, só com a ventilação positiva, com máscara tipo respirador, sem necessidade de intubar o doente, porque a intubação sempre traz consequências graves. Tal. Então, nós fomos acompanhando, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista administrativo, toda essa evolução do hospital de campanha. Eu fico espantado porque quando no WhatsApp apareceu que os chineses tinham aberto um hospital em 10 dias, todo mundo ficou maravilhado com aquilo. Nós abrimos também, sinceramente, sem ser cabotinho, em 15, um hospital, e que nós vimos hospitais de campanha pelo mundo afora, deputado. Se o senhor ver as fotos do hospital de campanha da Espanha, é um grande pavilhão de caminhas. O nosso tinha individualidade, tinha toda a segurança daquele doente, no sentido de isolamento, no sentido de ter uma atenção unitarizada. Então, tudo isso me causa um pouco de espanto, dizendo que, na verdade, o hospital de campanha cumpriu o seu papel, estou falando de modo geral. Nós, felizmente, quando fomos chamados para Uberlândia, deputado, nós fomos chamados pelo Ministério Público, 7 procuradores do Ministério Público fizeram um TAC com a Prefeitura para que a SPDM assumisse as ações na Prefeitura de Uberlândia. Iniciativa do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, nós tentamos responder. Evidentemente que nenhuma instituição é perfeita, evidentemente que você pode ter falhas, evidentemente que uma estrutura tão precoce, você tem aí uma dificuldade de maturação dessa unidade toda. Perfeito. Qual que foi o valor do contrato? Mensais, 8.800.000. E o valor todo?
E o valor total, então, deu vezes 5, é isso? Deu 35 milhões. 35 milhões. Um acréscimo, porque se prorrogou 40 dias do contrato inicial. Teve algum aditivo? Não, nenhum. Ao contrário. Tá. Quantos leitos que foram contratados? 210, é isso que você falou? 310 leitos, deputado. 310? Isso. Sendo Tá de 16, ele é chamado de leito de estabilização, mas ele tinha um ambiente de estabilização do doente grave, como se fosse uma UTI. Não pode se chamar aquele de leito de UTI, porque não era, mas ele era um leito preparado com respirador, com monitor, oxígeno, com toda a necessidade de atenção ao doente grave. O valor unitário de cada leito custou aproximadamente quanto? Deputado, vai dar 800 e poucos reais. Eu não fiz essa conta, porque como teve uma ampliação do período, e nós não recebemos nenhum aditivo, esse valor seguramente vai ser menor. Posso fazer o cálculo final e encaminhar para o senhor. Não tem problema nenhum. Pois não. Alguém falou? Não. Houve aquisição de mais algum instrumento, como, por exemplo, macas, eletrocardiógrafos, oxímetro? E se houve, quais foram estes equipamentos? E onde eles se encontram atualmente? Nós tivemos que adaptar e comprar algumas camas, porque a cama que veio da infraestrutura, a infraestrutura não era de responsabilidade da SPDM, infelizmente não permitia atenção ao doente grave. Aquele doente que precisa ser entubado, por exemplo, naquela cama de uma enfermaria, não se prestava ao atendimento do doente mais grave. Então, nós tivemos que comprar algumas camas. Nós fizemos a compra de alguns equipamentos. Deputado, todos esses equipamentos, que são equipamentos de baixa monta, não compramos respiradores, nós alugamos alguns respiradores, não compramos monitores. Todo esse está patrimoniado para a prefeitura e foi direcionado à Coordenadoria da Zona Norte a solicitação para encaminhar esses equipamentos para onde a prefeitura achar importante. Então, estamos aguardando esta resposta, mas esses equipamentos todos patrimoniados em nome da prefeitura, quem vai decidir, evidentemente, é a prefeitura. Acho que vale a pena ressaltar que toda compra que é feita no contrato pertence à prefeitura ou ao Estado, não pertence à SPDM. Então, vai ser patrimoniado para a prefeitura ou para o Estado. Já foi. Esse é automático. Nós não temos nada no nosso contrato. Nosso contrato não captamos nenhum objeto. Eu sei, mas vocês que compraram e destinaram novamente à prefeitura. Ela que encaminhou, então, todos os equipamentos para onde ela quis, ou foram vocês que encaminharam? É isso que eu quero entender. Nós oficiamos a Secretaria de Saúde para que desse a destinação para onde vai esses equipamentos. Não somos nós que vamos decidir isso ou aquilo. Essa é uma decisão da prefeitura. Nós não compramos, deputado, nenhum tipo de respirador, nós não tivemos nenhuma compra de equipamentos de maior vulto, porque isso não era da nossa... E nós não fizemos nenhuma importação de EPIs. Por exemplo, quando estava todo mundo comprando e pagando 3 e poucos reais as máscaras, nós compramos o TNT e mandamos fabricar. Aqui no Brasil, dando emprego dentro do Brasil. E a máscara saiu a R$ 0,80 o valor. Então, nós fomos encontrando soluções aí para driblar. Uma coisa horrorosa que ficou evidente e que eu acho que a Assembleia pode tratar desse assunto é a quebra da cadeia produtiva da saúde. Como é que um país desse tamanho fica dependente da China para comprar máscara? Como é que fica dependente para comprar álcool gel? O país do álcool ficou faltando o álcool gel, deputado?
Então, a pandemia trouxe um aspecto aí que nós precisamos tratar. O país não pode ficar à mercê. Não é à toa que o nosso PIB caiu 9,5% e o PIB da China cresceu 11,7%. Evidente, com todas essas coisas. Então, teve algumas necessidades aí que nós tivemos que superar, dificuldades que nós tivemos que superar durante esta coisa. Se o senhor quiser também, deputado, eu posso encaminhar para o senhor a relação do que foi adquirido e o destino que vai ser dado pela prefeitura para essas... Eu gostaria, por gentileza, agradeço desde já, doutor Nassir. Quantas pessoas foram contratadas pelo hospital, no hospital de campanha? Chegaram a trabalhar lá em torno de 1.200 pessoas. Chegaram a trabalhar no auge, mas, evidentemente, com a queda da necessidade, nós fomos ajustando, naturalmente, a quantidade de pessoas dentro das regras, dentro das normas emanadas aí pelos conselhos de classe, e fomos conseguindo manter a assistência num patamar que eu considero muito digno. O hospital ele estava apto a receber pacientes em estado avançado da doença? Deputado, ele chegou a receber, porque essa doença, do ponto de vista técnico, ela é muito traiçoeira. Ela causa uma hipóxia silenciosa, que às vezes o médico não se percebe. Nós soubemos de casos, por exemplo, de um médico que foi atendido não só de campanha, num outro hospital, e chegou bem falando. 12 horas depois ele estava entubado e numa situação. Então, esse doente, ele vinha das unidades básicas de saúde, ele vinha das UPAs, ele vinha das AMAs, ele vinha de outros hospitais e ficava em vigilância. E algumas vezes, quando chegava, ele já chegava numa situação que era identificada. Por isso que nós tínhamos a classificação de risco, e a classificação de risco fazia com que você tivesse identificasse a gravidade daquele doente. E nós utilizamos ali uma classificação de NILS, acho que não importa tecnicamente, mas que ela dá uma fotografia, um panorama do risco da evolução daquele doente. Então, às vezes, chegava doentes que já estavam no risco de evolução mais avançado e que precisaram ser entubados e precisaram, por isso que você tinha o suporte daquela ala de 16 leitos de estabilização. Quantas pessoas foram tratadas no hospital? 3.077, deputado. 3.077, tá. Pela estrutura montada pela SPDM, o hospital era capaz de atender os pacientes diagnosticados pelo Covid e foram tratados pelo IABAS? Não tinha relação nenhuma. Nunca houve transferência de doente de um lado para o outro. Nenhuma relação nesse sentido. Não, mas eu estou dizendo, o hospital que vocês montaram, da parte de vocês, conseguia tratar os pacientes que eram encaminhados para o IABAS? Se nós conseguiríamos... Exato. Havia um protocolo de encaminhamento. Todos esses encaminhamentos, deputados, eles eram feitos pelo CROSS. Quem encaminhava para lá, para cá, ou para algum outro hospital, era o CROSS que definia a chegada do doente. Então, nós recebemos os doentes que foram encaminhados e fazemos o tratamento adequado desses doentes. Né? Nós não éramos responsáveis pelo atendimento direto e pelo encaminhamento, perfeito. Quantos respiradores foram disponibilizados do hospital de campanha para vocês? Nós tínhamos 17 respiradores lá, deputado, que foram alugados. Porque nós não compramos nenhum respirador e não recebemos respiradores do Estado. Você sabe qual foi a empresa que alugou? Não sei, deputado. Posso encaminhar também. Nós tivemos que isso virou um insumo extremamente raro dentro do mercado. Nós, antes de, já preparando, já planejando, já vendo a necessidade pela literatura mundial, pelas experiências mundiais da Inglaterra, da França, de outros, da Espanha, da necessidade de intubação, da necessidade de ampliação de leitos de UTI, a SPDM alugou 50 respiradores, e aí uma parte deles foi destinada ao hospital.
E você sabe qual foi o valor de cada aluguel de respirador? Não sei, deputado, posso encaminhar para o senhor os contratos. Aliás, já encaminhamos esses contratos, tem no site, eu não sei de cabeça, mas tem o contrato, tem o valor no site, tem. Nós encaminhamos para a Assembleia naquela relação dos contratos solicitados. Eu pediria, se pudesse, por gentileza, fazer esse encaminhamento, fazer esses nossos pedidos, por favor. E quais são quem foram os fornecedores, tá? Por gentileza. Qual foi a forma de contratação da equipe médica que trabalhou no hospital de campanha? Deputado, o senhor quer os fornecedores dos respiradores ou de modo geral? Isso, o fornecedor dos respiradores, quem que alugou para vocês? E qual o valor que custou cada respirador? Uma ordem. O encaminhamento se dá via presidência da CPI. Isso. Obrigado. E qual foi a forma de contratação da equipe médica que trabalhou no hospital de campanha? Nós iniciamos como eu pude expressar, a contratação, tentativa de contratar médico. Nós recebemos, como eu disse, só 2 currículos antes e contratamos uma empresa PJ após tomada de preço no mercado e após preços de referência dentro do mercado, dentro do próprio contratação do governo estadual. Tá. Então, foi através de uma PJ. Você sabe qual foi a média salarial dos médicos e dos enfermeiros? O enfermeiro ele é contratado por CLT, deputado. Tá. Eu não sei, estou sem a hora média. O do AMB, o comparativo lá foi de R$150. Deixa eu ver o que eu acho da enfermagem aqui. A enfermeira diurno ganha 4.777. Aí tem os adicionais do noturno, que aumenta muito mais. O supervisor de enfermagem ganha 7.486. E a hora médica em R$155. Perfeito. Algum servidor público prestou serviço no hospital em caráter de urgência? Não temos conhecimento. Não tem conhecimento. Vocês tiveram dificuldade para contratar a equipe médica para prestar serviço do AMB? Sim, até porque naquele momento de extrema angústia, de pânico dentro da sociedade brasileira, todos os serviços aumentaram o seu contingente, ou de leitos de UTI. Daí o consumo muito maior de profissionais de saúde, não só médicos, como enfermeiros, como outros profissionais, fisioterapeutas, etc. Então, houve, em determinado momento, uma dificuldade. Vários hospitais de campanha, não só no São Paulo, o governo do estado abriu o hospital de campanha, região metropolitana, outros estados, vários estados, várias empresas privadas levaram médicos daqui para outros estados, então teve dificuldade. Seguramente não era e foi talvez um impeditivo. Tá. Quantas empresas terceirizadas ou quarteirizadas foram contratadas para prestar serviço no hospital de campanha? Quais foram elas? De médico? Empresas. As empresas terceirizadas e quarteirizadas. O senhor está falando Quantas empresas foram contratadas? De serviço ou fornecimento? De médico? É médico ou só quer de todos os contratos? De todos os contratos. Bom, eu tenho... essa relação está no site. Da empresa médica, só uma empresa foi contratada. OGS, só essa. Ok. De médicos. E dos outros serviços? Segurança, limpeza, alimentação, enfim. Todas elas foram feitas um processo seletivo de tomada de preço e foram contratadas. Eu tenho a relação
Deixa eu ver se eu estou com a relação aqui desses contratos. Mas está no site e também podemos encaminhar para o senhor toda a relação. Já encaminhamos, né? Já está até em problema. Os contratos já foram todos encaminhados das empresas. Tá? Vocês chegaram a publicar os recursos aplicados, receita e despesa, do hospital de campanha em algum site de transparência? Está Então, no site do hospital de campanha. Está no site do hospital de campanha. Tá. Quem foi o responsável pela escolha da localidade do hospital de campanha? Qual foi o critério avaliado para chegar à conclusão que aquela localidade, lá o AMB, era o local adequado para se montar o hospital de campanha? Houve um estudo prévio de viabilidade? Isso eu não posso responder, deputado, porque essa decisão é do ente estatal, é da prefeitura. Quem definiu o local que fez toda a provisão da infraestrutura foi a prefeitura. A prefeitura e o ANB. Nós não entramos com nenhuma infraestrutura, não entramos com nenhum aspecto de melhoria da infraestrutura, nada disso. Tudo isso foi por conta da prefeitura. A escolha se deu pela prefeitura, nós fomos convidados já com a definição feita do que seria naquele espaço do hospital, do Palácio de Convenções. Só para completar a informação anterior, deputado, foram 15 empresas PJ, empresas que prestaram serviço, que aí tem empresa de segurança, alimentação, e todas as outras. E posso me afirmar que no Carditec, lavanderia, nutrição, transporte, higiene, nós estamos abaixo do Carditec do governo estadual, que é o caderno técnico do governo estadual, que é a referência de preços do governo estadual. Tá bom, muito obrigado. Quais hospitais, aí eu vou perguntar ao doutor Ronaldo, agora, nesse momento, quais os hospitais ou unidades de saúde a SPDM gerencia atualmente em São Paulo? Nós temos atualmente 19 hospitais, né? Que está todo no nosso site. Né? Eu posso dar essa lista aí, eu tenho medo tem o Hospital São Paulo, tem o Hospital Brigadeiro, né? Tem o Pilar Juscara. Era só, senão vai se estender muito. Obrigado. São 19 hospitais. Quantas empresas terceirizadas, quarteirizadas, a entidade possui com contrato em vigor atualmente? Deputado, qual que é a pergunta? Quantas empresas terceirizadas e quarteirizadas a entidade hoje possui um contrato em vigor atualmente? Prestadoras de serviço, é isso que eu quero dizer? Perfeitamente. Podemos levantar, mas... Wellington, só uma questão de ordem. Wellington, Oi, José Américo. uma questão de ordem. Eu estou preocupado com o tempo nosso, né? Ainda tem a Janaína, tem eu e o Sérgio Vitor para perguntar, e nós temos a segunda parte da reunião. Você ainda tem muitas perguntas? Eu tenho mais 8 perguntas. 8? Eu procuro ser rápido. É que, às vezes, a resposta o doutor está explicando detalhadamente, mas Não vai. eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui e até peço ao doutor Ronaldo possa só... Vamos ter que adiar a próxima reunião. A próxima reunião do meio-dia e meia, nós vamos ter que adiar. Não vai dar. Perfeito. Okay. Vou tentar então, ser o mais rápido, deputado José Américo. Vamos lá. Como é realizado os custos dos serviços a serem prestados em cada unidade hospitalar? Existe uma planilha de custo detalhado? Essa planilha é capaz de demonstrar a vantajosidade da prestação de serviço por parte da entidade? Sim, deputado. Nós trabalhamos com um processo de custos, todas as unidades têm centro de custos, todas as unidades têm um processo de contratação de terceiros, seja de insumos, seja de contratos, médicos, não médicos. E isso tudo faz com que eu mostrei agora mesmo que, seja com a BEC, em comparação com a BEC, com a Bolsa Eletrônica de Compras, seja em comparação com o portal da CGU, seja em comparação com o Comprasnet, que é um portal de compras oficial do governo federal, nós sempre mostramos
ou seja com o CAD-TERC, que é o Caderno Técnico do Estado de São Paulo, para a contratação. Aquilo que é possível comparar, nós contratamos sempre abaixo dos valores de diferença. A entidade já pensou em adotar um plano de carreira atrativo para os profissionais da saúde, a fim de acabar com a rejeição dos contratos seletistas e prestar melhor serviço da saúde de uma forma direta? Existem servidores públicos cedidos para a entidade? Se existe, como que ele é remunerado? Quem controla a carga horária dos médicos e demais prestadores de serviços? Sabe? Cada unidade, vou começar por um. Eu peço ao deputado José Américo, primeiro, desligar o microfone, deputado José Américo, que a voz, Vossa Excelência... Desculpe. Obrigado. Pois não, doutor. Os médicos, eles contratados, CLT, são muitos. Só nos últimos 3 anos, nós contratamos mais de 2.500 médicos CLT. O complemento vem por essas entidades, empresas que você não consegue contratar CLT. Eles batem ponto, tem aí a conferência. Hoje nós temos alguns sistemas que se controla pelo telefone celular, ele entra na unidade. Colocamos catraca, como colocamos catraca lá no ENB. Em algumas unidades que você não tenha o PJ, ele vai, o plantão administrativo, como no caso do ENB, ele ia 3 vezes por dia colher a assinatura, tendo documentação do resto, colher a assinatura do médico e o carimbo dele, porque ele estava todo paramentado, você não conseguia fazer o reconhecimento facial. Aliás, nós estamos colocando agora aqui no Hospital Brigadeiro uma experiência para reconhecimento facial. E com isso você está aumentando os controles. Então, os médicos batem ponto, como todos os outros profissionais, aqueles que são CLT, e você tem o mecanismo de controle. Quantos funcionários seletistas a SPDM possui? Hoje nós estamos, esses números variam, mas ao redor de 52 mil. 52 mil. Deixa eu perguntar uma coisa. A soma dos contratos diretos e das prestadoras de serviço supera um percentual de 70% do valor global? Não. Se o senhor pegar o valor do CLT e o valor dos contratos, vai dar 23% do contrato médio. Tá. Entendeu? Qual o valor do passivo trabalhista atualmente? E se é realizada alguma compensação financeira dos contratos em decorrência da condenação do Estado? Primeiro, deputado, só respondendo aqui a deputada Annalise perguntou, nós tivemos 5 processos de PJs médicos tentando configurar vínculo. Nós ganhamos 3 já. Ele foi da lei de terceirização e o fato dele ser sócio da empresa diminui muito o seu poder de argumentação para dizer que ele era empregado, reconhecimento de vínculo. Então, a gente vem trabalhando muito forte, tem a maioria dos processos trabalhistas hoje é decorrente da CLT. O senhor pega aí um fato de que você tem que ser obrigado a dar intervalo entre a jornada, que é um direito do trabalhador. Agora, o senhor pega isso no médico da UTI. Como é que você dá um intervalo entre a jornada de 1 hora para esse médico da UTI? E depois você tem aí a extensão da jornada. Como é que você faz para controlar a extensão de todos os médicos, todos os profissionais que saem, tem que passar plantão, às vezes tem uma intercorrência. Então, você vai... essas questões, do ponto de vista da CLT, são muito propícias, causam uma dificuldade de uma polêmica, e você faz com que estimule o trabalhador aí buscar a justiça. Deixa eu só fazer 2 perguntas, e já vou encerrar. Qual é o nome da empresa de segurança que foi contratada pela SPDM no Hospital de Campanha? Dimensão. Dimensão. Perfeito. Última pergunta. Em relação ao contrato de prestação de serviço de higienização com a empresa Brasanitas
para a execução de serviço do Hospital de Diadema, pelo valor ajustado no importe de 59 milhões, para a prestação de serviço pelo prazo de 12 meses, no ano decorrente de 2015. O referido contrato foi sofrendo aditivos anualmente, sem previsão de aumento de serviço e valores. Em 2019, o aditivo anual contou com a renovação no valor de 168 mil. Qual foi a base de cálculo utilizada para reajustar o contrato pelo triplo? Aliás, 168 milhões, tá? Qual foi a base de cálculo utilizada para reajustar o contrato pelo triplo do valor inicial sem aumento da prestação de serviço? E se os índices inflacionários para apresentar percentuais capazes de atingir este valor? Deputado, primeiro que essa cifra, 58 milhões, 168 milhões, não é real, não é verdadeira. 168 milhões é mais do que o orçamento inteiro do Estado. Está tendo aí algum equívoco, porque todos esses... Tem um processo de compras, tem um processo de contratação. Eu peço desculpa, não são milhões, é mil, tá? 168, seria 59 mil, e depois foi para 168 mil o aditivo. Peço desculpa, realmente foi meio... Mas houve esse triplicou esse valor. Por isso que eu a parte de reajuste, todos esses contratos nós enviamos para a Assembleia e está aberto a qualquer dúvida. O Hospital de Diadema, só para dizer para o senhor, o reajuste dos contratos de gestão dele de 2010 a 2020 foi de 91,5%. A inflação, os índices inflacionários foram de 107%, acima daquele reajuste do contrato. Então, a inflação... Então, eu vou verificar, você está me fazendo uma pergunta, todos esses processos são feitos por pregão eletrônico e, como ele disse, estão abaixo do caderno técnico do governo do Estado. E se houve alguma correção, ou é por aumento de serviço, ou é porque tem alguma correção aí do ponto de vista inflacionário. Perfeito. Senhor presidente, então eu agradeço aí pelas respostas dadas até o prezado momento e devolvo ao senhor presidente. Só, senhor presidente Edmir Chedid, eu achei só uma questão dos números um pouco estranho, não em relação, não vou dizer a SPDM, mas em relação ao que o Estado ele divulgou que no hospital de campanha nós iríamos, seria 2.100 leitos contratados. A SPDM relata que por eles foram 310 leitos e na oitiva que ouvimos o IABAS foram 518. No caso, somando 428 leitos no total. Então, quer dizer, para 2.100, o número está muito diferente. Então, é mais de 1.000 leitos aí que estão desaparecidos ou não sabemos para quem é o responsável desses leitos. Então, eu deixo essa indagação aqui a todos os deputados, aliás, deixo isso aqui para justificado a todos os deputados, que eu acho muito estranho, de 2.100 leitos aproximadamente que o Estado divulgou em seu número, só foram contratados 828, tanto pela IABAS e pela SPDM. Obrigado, senhor presidente.